eu estou aqui. Então eu posso dar o que eu vi aqui. E acho que o Mauro tocou num ponto importante ao criticar o jogo. Parecia um jogo de Libertadores. E era. Inclusive pela volta das torcidas mistas. Inclusive pelo clima de tensão. Inclusive pela rivalidade entre os dois. Inclusive pela escrita de São Paulo contra Abel. Tudo isso envolvido. Não era um jogo, não era um festivalzinho, não. Ninguém estava brincando. Ninguém brincando. Nenhuma torcida e nenhum dos times. Tinha muita coisa envolvida. Então, no contexto, foi o jogo mais fraco de Supercopa, mas foi o jogo mais importante das Supercopas até agora. E ele vai dar sequelas para quem venceu, semanas comemorativas e tudo mais, a melhor semana da história recente do São Paulino, e para quem perdeu vai ter sequela, já teve ontem. Então a gente não é só entrar na cabeça do torcedor, é entrar no contexto do que foi esse jogo, a partir do movimento, da volta das torcidas. Aqui não tinha torcedor modinha, tinha torcedor. E que com caravana de 60 ônibus para cá e para cá, com uma operação gigantesca. O que aconteceu aqui foi muito importante. Não foi uma brincadeirinha, nem fora, nem dentro de campo. Né? Não foi o jogo de Brasília do ano passado entre Flamengo e Palmeiras, que foi uma gincana, 4-3, tal, apresentação. Foi uma outra coisa, um outro tipo de jogo. Né? Então eu só estou trazendo um pouco desse contexto que vai marcar o que foi essa Supercopa. O jogo, para quem acompanhou aqui, com os seus requintes históricos, teve um quê para o São Paulo que ganhou o Juca lembra muito bem daquele gol do Mineirão nos pênaltis do Valdir Pérez, São Paulo e Atlético. O jogo foi tenso, inclusive na escolha do gol a se bater as penalidades. E como o Caleri ganha o sorteio do Gustavo Gomes, o São Paulo ganha praticamente a primazia de ganhar a disputa porque foi bater o pênalti no lado da sua torcida. Tudo isso faz parte de um jogo. O jogo não é só de futebol, não é só passe bonito, bicicleta, 4-3. Jogo de futebol é outra coisa, gente. E não é só por conta da sensação do torcedor, é o contexto de cada partida. Isso a gente não pode perder de vista, né? Porque, sendo assim, a gente sai um pouco da... E acho que o jogo de futebol tem todos os seus ingredientes além da plástica, né? Os duelos individuais, os acertos e erros dos treinadores, um trabalho de 3 anos contra um trabalho de 3 semanas, os desfalques de isso tudo está envolvido no jogo de futebol. E o que aconteceu ontem em Belo Horizonte não foi uma brincadeira, definitivamente não foi um festival, não foi a Supercopa, jogo de apresentação da temporada, foi muito mais que isso, foi um jogo de Libertadores, como disse o Mauro. Mas não é um jogo de Libertadores, é um torneio menor, é um jogo menor, não é? Assim, você está dando, Arnaldo, só deixa eu falar agora, você está dando uma importância que o torneio não tem, essa é a questão que eu me pego. A Supercopa é uma abertura de temporada, é o modo ilusão acionado. Você ganhar a Supercopa e depois fracassar no resto do ano, de nada adianta. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo, por exemplo, em 2022 e não ganhou mais nada, ficou mandando técnico embora. Ela, assim, eu vejo como é uma taça de curta validade, você comemora no dia, vencendo o rival local mais saboroso ainda, mas, por exemplo, eu acho o fim da picada, todas essas discussões sobre o Palmeiras, porque perdeu um jogo nos pênaltis. A única coisa que o Palmeiras tinha que discutir é por que ele perde tanto nos pênaltis. Né? Então, porque falasse tanto em força mental, mas não demonstra dos pênaltis. Perde pênaltis para todo mundo quase. O goleiro, que é excepcional, o goleiro pega muito poucos pênaltis. Pegou do Tiquinho outro dia, pegou lá um contra o Boca, mas é muito pouco. Ontem parecia o Muralha, só ia para o lado errado. Lembra, Muralha? Sempre pro lado errado. Por que o Everton não pega tantos pênaltis, o goleiro tão bom quanto ele? Isso o Palmeiras pode e deve trabalhar. Mas a derrota, assim, ela não tem, na minha opinião, porque é um título menor, não é um jogo de Libertadores, pelo amor de Deus. É um jogo muito menor que a Libertadores. Agora, é uma curtição, é legal, teve 2 torcidas, bacana, tem que ser saboreado. A torcida do São Paulo tem que comemorar uma semana especial, ganhar do Corinthians na casa corintiana e agora triunfar sobre o Palmeiras. Agora, a análise do jogo, para mim, o jogo foi muito fraco, né? Foi um jogo bem ruim e acho que não tem, evidentemente, esse peso todo. Não tem nem de longe esse peso todo. Agora, se foi dado um tom de Libertadores, é muito em função do momento histórico do São Paulo, que ficou um bom tempo fora das disputas, ao contrário do Palmeiras, então dá uma super dimensão que o título não tem. Na minha opinião, não tem, mas nem de longe. Daqui a algum tempo, ninguém vai lembrar de Supercopa se o São Paulo, por exemplo, fracassar na Libertadores, como o Corinthians ficou pelo caminho na fase de grupos no ano passado.
A parte importante da temporada ainda vem. Agora, tem que comemorar, é óbvio. Isso é evidente. Tirar sarro, sacanear o torcedor adversário. Isso é óbvio. Isso é o torcedor. Agora, a análise fria do jogo, na minha visão, eu acho que foi um jogo fraco e o torneio não tem essa relevância. E tem aqui no Brasil uma relevância exagerada, muito em função do nosso calendário. Porque quando começa a temporada, você tem o quê? Os estaduais, com muitos jogos com times pequenos. Aí no meio disso tudo tem um jogo de dois grandes campeões do ano anterior se enfrentando por um troféu, ele ganha um colorido especial. Quer dizer, o calendário da CBF, ele faz o mal e cria ali uma solução para supervalorizar um evento dela, que no caso é a Supercopa. Muito bem. Ô Danilo, para dar dimensão sobre esse jogo, valeu ou não valeu, é importante ou não é, tarará, o lado palmeirense, além, claro, do caso da decisão por pênaltis, porque o Abel falou, realmente temos um problema nisso, não ganhamos decisões por pênaltis. Como está o lado palmeirense? Machucado ou... Não, nem aí, esse jogo não vale nada, tudo mais. O lado palmeirense dessa história, a sequela, a tal da sequela que disse o Arnaldo, tem ou não tem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, gostaria aqui de falar que eu achei incrível o clima do jogo. Fazia muito tempo que eu não ia num jogo com uma torcida dividida. Estou aqui em BH também, vocês devem estar vendo que eu estou dentro de um hotel. Foi maravilhoso. O pré-jogo teve torcida do Palmeiras e do São Paulo convivendo junto em bar, de forma harmoniosa. Foi até mais mista do que a gente está acostumado. Eu estive acostumado a ver nos anos 2000, no Morumbi, que você dividia já das entradas das avenidas antes. Dessa vez você via São Paulino e Palmeirense no mesmo lugar. E isso é muito legal. Muito bom, o clima do estádio foi muito bacana, é uma coisa que eu sentia muito saudade, eu já tinha falado com o Tirone, então eu faço questão de abrir aqui falando que esse clima foi muito bom. 42 mil pessoas, até talvez eu esperasse um pouquinho mais mesmo, mas para efeito visual do estádio também, teve a separação bem no meio, por conta do Mineirão moderno, né, arena, tem aquela história de ter que dividir metade, eles fizeram de um jeito que às vezes você olhava para o meio do estádio e parecia vazio. 42 mil pessoas, considerando que o jogo foi definido com sede e tudo mais uma semana antes, acho que é um público razoável. O preço do ingresso não estava realmente baixo e é um jogo que de fato importa. A gente pode fazer duas análises. Para o torcedor, importa muito, o torcedor sai do estádio muito machucado, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do São Paulo saiu comemorando, muito feliz por conta desse contexto. Eu concordo com a parte que o Mauro fala em relação ao contexto. Tem o clima do jogo, você via na primeira mão na cara que o Flaco Lopes tomou amarelo lá, o jogador do São Paulo ficou 5 minutos no chão. De fato, teve um clima de Libertadores que às vezes você olha para a Supercopa e não esperava. Mas aí é aquilo, dentro de campo, com a torcida dividida, com o clima que os times viveram na noite anterior chegando, eu acho que acaba contaminando o jogo. Não tem como você falar que não vai contaminar. E Palmeiras e São Paulo, normalmente, nos últimos jogos, tem sido uma pedra no sapato do Abel. Então, eu concordo com a parte que o Mauro fala, que não dá para falar que esse é o título que vai resolver tudo. Basta a gente lembrar que até novembro, dezembro, estavam falando que o ano do Palmeiras era ruim porque tinha só Supercopa e Paulista. E aí o ano passou a ser bom, ou aceitável para alguns, quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Então não adianta falar que ganhar a Supercopa já resolve a temporada, mas também não dá para falar que é um título que não vale nada, que não machuca ninguém. É um título que sim, o torcedor palmeirense machucado, o torcedor palmeirense sai irritado com a questão dos pênaltis e sai irritado por perder de novo para o São Paulo que tem aí, acho que é 17-5 em confrontos de mata-mata, e isso claro que machuca o torcedor, claro que deixa o torcedor insatisfeito e vai ter que ouvir piada dos amigos e tudo mais, e é isso que faz o futebol, a gente gostar do futebol. Então, claro, não dá para, o São Paulo resolveu o ano, o Carpini é o melhor, já aproveitando para conectar sua enquete aqui, já que eu estou no lugar do Trajano, não dá para falar estou carpinizado por causa disso. O torcedor está feliz, mas ainda não resolveu nada. O jogo de ontem foi muito ruim, um jogo travado. O São Paulo, por vezes, estava buscando deixar o tempo passar. O Palmeiras foi um pouco melhor, nada que tenha feito para merecer vencer o jogo, mas com a bola rolando, o Palmeiras foi melhor. Então, como eu entrei depois de todos vocês aqui, eu acho que é um pouquinho de cada aí. Não dá para falar que o ano está resolvido para o São Paulo porque ganhou a Supercopa. Não dá para falar que o jogo foi bom. Realmente foi a pior Supercopa das últimas. Tem esse contexto do jogo muito mais nervoso. A festa da torcida foi muito boa. Mas também, Juca, eu nem vi quem foi que tentou desqualificar e tal, mas não tem como desqualificar, porque é um título que vai machucar e que fica na história da torcida, né? Especialmente pela torcida dividida. O clima do jogo estava muito bacana. Mas daí a falar agora já era, o São Paulo pode perder, eu concordo 100%. São Paulo se complicar agora
na Libertadores, ninguém vai lembrar da Supercopa. Se o São Paulo, de repente, não classificar para a semifinal, final do Paulista, pode ser que o Carpini já seja muito mais questionado e a Supercopa não sirva de muita coisa. Então, acho que é um pouquinho de cada um daí do que vocês falaram.